Boa noite, meus irmãos. Vocês estão assistindo, sejam bem-vindos a mais um momento de adorar, de cultuar o nome do nosso santo Deus, de exaltarmos, de glorificarmos o teu santo nome. Vamos consagrar esta noite com uma oração, pedindo que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos conduzir durante o culto e que possamos oferecer a Ele os nossos sacrifícios de louvor, a nossa adoração em plena reverência e que o nosso culto possa agradar o coração do Pai. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, nos reunimos, Pai, com um só corpo em Tua presença, Pai, para adorarmos e glorificarmos o Teu santo nome, Senhor Deus. Ó Pai amado, nós estamos aqui, Pai, prostrados, com os corações quebrantados a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos sentir, Pai, o Teu mover, o Teu agir em nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa nos quebrantar e nos transformar por completo, Pai. E que os nossos cânticos, Pai, possam preencher o Teu santuário e que possa agradar o Teu coração, Pai. Nós estamos aqui para oferecer, Pai, sacrifícios agradáveis de louvor a Ti, Senhor Deus. Estamos aqui, Pai, para oferecer a nossa vida, Pai, oferecer os nossos corações, Pai, para dar a Ti tudo o que temos, Pai amado. Ó Senhor, te pedimos a Ti que o Senhor venha perdoar nossos pecados, as nossas transgressões. E também pedimos que o Senhor venha nos moldar, Pai, que o Senhor venha nos usar como instrumento em Tuas mãos, Pai. O Senhor possa estar falando ao coração do pastor Davi, Pai, que ele venha ser usado por Ti para transmitir, Pai, a Tua mensagem a cada um de nós, Senhor Deus. Mais uma vez, nós agradecemos por tudo. E nós fazendo esta oração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar, exaltar o nosso santo Deus. Quero ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 99, que diz: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Abale-se a terra, grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois Ele é santo. Vamos exaltar, glorificar o nome do nosso Deus através desse cântico. Vamos glorificá-lo nesse momento. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso consolo. Consolo, fortaleza és pra mim. Nossa esperança. Esperança, escudo, torre forte és pra mim. Refúgio, consolo, fortaleza és pra mim. Esperança, O nosso escudo. escudo, A nossa torre forte. torre forte és pra mim. Vamos juntos. A quem temerei, pois és Senhor de toda a terra. Não me abalarei, pois és Senhor, Tu és Senhor. A quem temerei, pois és Senhor de toda a terra. Não me abalarei, pois és Senhor, Tu és Senhor. Exaltado. Exaltado, exaltado, exaltado.
Ao que se assenta. Te louvamos, Senhor. Ao que se assenta no trono, ao que é digno, para sempre te louvarei, te louvarei, Senhor. Amém. Vamos continuar adorando, glorificando o santo nome do Senhor. Quero ler uma passagem que está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, que diz: Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Vamos adorar, entregar os nossos sacrifícios de louvor, entregar toda a nossa adoração pelo que Ele tem feito em nossas vidas e principalmente pelo que Ele é, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o motivo de estarmos aqui, da nossa adoração, de toda a nossa devoção, de todo o nosso amor a Ele. Vamos juntos. Eu não poderia viver sem Ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem Te encontrar e conhecer Teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a Ti, pois é a Tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo Seus sonhos, andando em direção ao Teu coração, Jesus. Te adorar e te buscar é o nosso prazer, Senhor. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero Te conhecer, cada vez mais poder sentir o Teu amor em meu coração. Vamos novamente te adorar. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Declarem. Como eu quero Te conhecer, cada vez mais poder sentir Teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem Ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem Te encontrar e conhecer Teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a Ti, pois é a Tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo Seus sonhos, andando em direção ao Teu coração. Eu não poderia. Declarar novamente. Eu não poderia viver sem Ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem Te encontrar
tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo seus sonhos, andando em direção ao teu coração. Senhor, Pai amado, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, Pai, para te buscar a todo momento, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, por ser a nossa esperança, por ser a nossa salvação, Pai, o nosso refúgio, Pai amado. Ao Senhor somos gratos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Vamos continuar louvando, vamos declarar o nosso amor, toda a nossa devoção ao nosso Santo Deus. Amo, Senhor, meu Salvador, anelo teu, vem junto a mim. Minha esperança é, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. vocês podem declarar. Amo o Senhor, Meu Salvador, meu Salvador, anelo teu, vem junto a mim, a minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé
de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Vamos dar início ao momento ofertório. Oi, boa noite. Boa noite. Eita, boa noite animada. Nós vamos iniciar, né, o nosso momento ofertório. Vou estar lendo com os irmãos um texto bem conhecido, que se encontra lá em Malaquias 3:10. Já é bem autoexplicativo, né? Ele já... Muito sem comentários, na verdade. Amém? Calma aí, que para mim é misericórdia. Eu tô falando amém, mas nem eu achei ainda. Malaquias 3:10, que diz o seguinte: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Queria ler também o verso 12, que diz: Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Como eu disse, é bem autoexplicativo. Tragam os dízimos ao templo para que haja mantimentos na casa de Deus. Então, todos os dízimos, as ofertas, os alimentos trazidos aqui, eles são uma ferramenta para alcançar outras pessoas também, né? Através dos alimentos, que a gente teve até aquela dinâmica, né, de trazer com o nome. Não sei se vocês conseguiram, mas eu suei um pouquinho para conseguir. Mas ter essa consciência de que os dízimos, ofertas, uma doação para o bazar, algum alimento que a gente traz para ajudar numa cesta básica, todos esses métodos e itens, né, eles são usados para abençoar. São usados para abençoar outras vidas. Então, também é uma forma que eu até acredito que seja de fazer missões também, né, de abençoar outras vidas através daquilo que Deus ele coloca no nosso coração. No caso, ter um coração doador, um coração disposto a ajudar o outro. O Ministério de Louvor ele vai cantar mais um louvor, enquanto os irmãos podem trazer os seus dízimos e ofertas. Eu vou estar orando, mas eu queria também deixar uma orientação da tesouraria, que é quando você trouxer o seu dízimo, a sua oferta, de colocar o seu nomezinho no envelope e também a descrição de qual é o motivo. Se é um dízimo, se é alguma oferta para algum ministério específico ou alguma questão específica. Mesmo que você faça um Pix também, coloca ali no envelopezinho para melhor controle da nossa tesouraria. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, louvando e agradecendo o Teu santo nome, ó Pai. Nesse momento, eu te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, cada alimento, cada oferta, cada dízimo que será aqui depositado. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter um coração desprendido de bens materiais, Senhor, que nós possamos... tanto aqui na igreja quanto no nosso dia a dia, Senhor, ajudar o nosso próximo com aquilo que o Senhor também nos abençoa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter esse coração que Ele doa com facilidade, que Ele não se prende, Senhor, às coisas que aqui ficarão, ó Pai, as coisas materiais. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, abençoe o restante do nosso culto e tudo que ainda vai acontecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ofertar também a nossa adoração, o nosso louvor, entregar nossos corações, nos derramar diante do Senhor através desse cântico.
Vamos declarar. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. O céu e agora eu posso ver, perdido e me encontro. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Vamos juntos. Com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso, pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois serve agora, eu posso ver, perdido em me encontro. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Amém. Boa noite, povo de Deus. Paz de Cristo, igreja. Amém? Aquela criançada bonita até 11 anos de idade. Vem aqui à frente, por favor, para a gente estar orando junto com as titias aqui. Miguel já chegou? Né, Miguel? Isso aí. Vem cá. Chega para cá, para aqui. Fica perto de mim, aqui. Aqui, Melissa, aqui, vem cá. Isso, tudo perto de mim. Isso, cadê a titia? Quem está aí, titia? Está aqui, tia Fabi. Priscila, você vai orar para a gente. Vamos orar pelas crianças, tia Tânia. Miguel. Vamos falar com Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças aqui. Que o Senhor continue a abençoá-las, a guardá-las, ó Deus, e que elas possam aprender muito da Tua palavra, Senhor. E que elas nunca venham se desviar dos Teus caminhos, ó Deus. Cuide de cada papai, cada mamãe, cada responsável por essas crianças. E que eles possam cuidar delas com amor e ensinando os Teus mandamentos, ó Deus. Seja com as tias do Ministério Infantil, usa, Pai, as Tuas servas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, o tema da mensagem é esse: salvação, dádiva de Deus. Quero estar convidando você a meditar na palavra de Deus e pensar nesse assunto que é tão importante para nós e, na verdade, para todos os seres humanos que habitam nessa terra, que é a salvação da sua alma. E a gente vai estar meditando nesse texto de João 10, de 22 a 29, algo que eu e Mateus não combinamos nada. Estava combinado no céu, né, Mateus? Mas não combinamos nada, porque para quem esteve aqui hoje pela manhã na EBD, vai lembrar que nós estudamos hoje a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, até o verso 21, se eu não me engano, 20 ou 21. 18? Então, pertinho. E é muito bom a gente aprender da palavra de Deus dessa maneira, dessa forma também, porque a gente entende que Deus está falando no nosso coração em um texto tão bonito, tão profundo e tão importante que Jesus fala para nós. Jesus trata as questões da ovelha, falando do bom pastor e falando também daqueles que não são ovelhas. Por isso a mensagem de hoje é: para você que é a ovelha do bom pastor, é uma mensagem confortante para você. É uma mensagem de tranquilidade para a alma. É uma mensagem de descanso da alma, saber que você é a ovelha do bom pastor. E para você que ainda não é uma ovelha do bom pastor, é um convite para que, através da sua decisão, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você estará reconhecendo o Senhor Jesus como o seu bom pastor e você tornando-se uma ovelha dele. Então, torna o seu convite para você. Eu quero te convidar a ler esse texto em João capítulo 10, do verso 22 ao 29. Você que é minha ovelha como pastor humano, eu queria dizer para você que nós colocamos o texto aqui na mídia, por causa da transmissão na internet, para chegar do outro lado e facilitar aqueles que irão em algum momento ver essa live ou que estão vendo agora. E também para o visitante que não trouxe a sua Bíblia, que talvez não tenha uma Bíblia no celular, no seu aparelho eletrônico, ou não tenha a Bíblia impressa. Mas você que é minha ovelha, é para você abrir a sua Bíblia. Eu sempre sugiro, se você prefere nessa versão, acompanhe comigo. Mas se você prefere na sua, olhe na sua. Mas é para olhar na sua Bíblia. Por quê? A mídia vem para facilitar muito. Mas tem cristãos que estão deixando de carregar a Bíblia. Crente tem que andar com Bíblia. Agora, se vai ser impressa, eletrônica, é uma questão sua, não tem problema. A minha é um tablet, está aqui, ó. Mas é minha Bíblia, está aqui. E também tem a de papel, que hoje, a impressa, que eu usei hoje de manhã, por exemplo. Mas cristão, servo de Deus, tem que andar com a Bíblia. Tá bom, meu irmão, minha irmã e minha ovelha? Com você eu tenho liberdade de falar. E você vai concordar comigo. Crente anda com Bíblia. Ovelha da IBCI, ovelha do pastor Davi, anda com Bíblia. Se vai ser eletrônica ou impressa, é uma questão sua, mas ande com a Bíblia. Então, vamos ler a palavra de Deus. Vou ler a nova Almeida atualizada, que é a versão que está aqui na mídia. João 10, a partir do verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Vamos orar mais uma vez? Pai, esse é o momento em que a tua igreja para ouvir a sua voz. Para cantar louvores. Para te adorar na comunhão do corpo de Cristo. A igreja reunida. Os irmãos nessa semana tiveram uma semana muito corrida. A maioria dos irmãos que está aqui nessa noite. E também aqueles que nos acompanham pela internet. Uma vida muito acelerada que nós temos. E se deixarmos, nós atropelamos esse tempo que é santo para podermos ouvir a sua voz. Então eu peço ao Senhor que teu Espírito esteja aquietando a vida dos meus irmãos nesse momento. Que a alma esteja quieta e pronta para ouvir o que o Senhor quer falar através do pregador, que sou eu nessa noite. Então, ó Deus, que o teu Espírito esteja nesse momento, presente nesse lugar e presente na vida dos meus irmãos e de todos que estão aqui, para que possam prestar atenção na tua palavra, para que possam estar aqui por inteiro e com o coração aberto para ouvir a sua voz, a voz do bom pastor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esses acontecimentos ocorreram cerca de mais ou menos 2 meses e meio antes da passagem anterior, que inclusive nós estudamos hoje pela manhã. Deixa eu corrigir. Ocorreram 2 meses e meio depois da passagem anterior, que nós até estudamos hoje pela manhã. Ou seja, esse episódio que está acontecendo com Jesus aqui agora, aconteceu 2 meses e meio mais ou menos depois de tudo que Jesus falou anteriormente sobre o pastor e a ovelha. Sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Por que isso? O evangelista João, que escreveu esse evangelho, João, vendo e inspirado pelo Espírito Santo, vendo que o assunto é o mesmo, que Jesus está tratando das questões do bom pastor e das suas ovelhas, ele juntou as 2 passagens, porque falam do mesmo assunto. E Jesus usa essa imagem do pastor e das ovelhas nas 2 passagens que se encontram no mesmo capítulo de João, mas que na verdade existe um intervalo de tempo entre eles, entre um acontecimento e o outro acontecimento, com cerca mais ou menos de 2 meses e meio. E João agora junta porque Jesus está tratando do mesmo assunto, do pastor e a ovelha. E era uma festa, aqui agora nessa passagem comigo, era uma festa chamada Festa da Dedicação. Era uma festa anual, em que o povo se reunia durante 8 dias, e ela acontecia no mês de dezembro, que para eles era inverno, para nós não, mas para eles sim, e o texto deixa bem claro, no verso 22, era inverno. É mais ou menos no meado de dezembro, para o Natal, nessa época que nós comemoramos, que aqui no Brasil é verão, lá é inverno. Era inverno, e o texto faz questão de dizer isso. E o que era essa festa da dedicação? Essa festa comemorava a purificação do templo, porque o templo foi profanado pelos romanos. E no ano de 164 antes de Cristo, aconteceu a purificação do templo. E os judeus comemoravam isso, porque o santo templo havia sido purificado de toda a profanação que os romanos fizeram com o local de adoração a Deus. E agora, justamente nessa festa, Jesus estava lá, Jesus estava participando dessa festa. O que acontece? Os escribas e os fariseus cercam Jesus. Eles querem dar uma dura em Jesus. E eles chegam na presença de Jesus para falarem firme com Jesus, para que Jesus desse uma resposta para eles. E aí eles entram na intenção de botar Jesus na parede e falar: olha, você realmente é o Cristo?
Para de enrolar a gente. Você realmente é o Messias? Você está falando a verdade? Dá para você parar com esse suspense? Dá para você parar de ficar enrolando a gente? Afinal, você é ou não é o Cristo? E eles cercaram Jesus. Os doutores da lei, escribas e fariseus, olha só, dando uma prensa em Jesus. Quem são eles para fazer isso? E Jesus, que já havia ensinado para eles, que já havia dito para eles que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, o Messias enviado do Senhor. Ele agora, Jesus, ele dá uma explicação mais profunda e mais dura. Se eles pensavam que estava dando uma dura em Jesus, Jesus agora inverte. Jesus agora fala para eles: olha, eu já falei para vocês, e vocês não compreendem. Eu já disse para vocês quem eu sou, e vocês não compreendem. Mas sabe por que vocês não compreendem? Porque vocês não são ovelhas. E Jesus chega, me permita a expressão, chega de sola, usando uma linguagem do momento. Jesus chega de sola. O problema que vocês não entendem é porque vocês não são ovelhas. O problema que vocês não acreditam é porque vocês não são ovelhas. E quem não é ovelha, não acredita, não quer acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que é o enviado de Deus para salvar o mundo do pecado, do maligno, para fazer justiça. E Jesus fala com eles, duramente fala: o problema é isso, vocês não são ovelhas. É claro que não vão acreditar que eu não sou o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. A ideia central, a grande ideia desse texto é justamente isso. Somente aqueles que creem em Jesus vão ouvir a sua voz. Somente aqueles que creem em Jesus vão obedecer. Somente aqueles que creem em Jesus reconhecerão que são ovelhas. Ouvirão a voz do bom pastor. Aquele que não é ovelha vai dizer que Jesus foi um bom homem. Foi um cara do bem, um homem do bem, gente boa, ajudou muitas pessoas. Agora, dizer que é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para nos salvar, e que dá a vida eterna para todo aquele que nele crê, não, aí já é demais. Aí já é demais. Esses não são ovelhas, porque não acreditam na Bíblia, não acreditam na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e veio a esse mundo para salvar o pecador. E o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o bom pastor. Ele tem as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E as suas ovelhas acreditam, creem que Ele é o bom pastor. É o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, ao terceiro dia venceu a morte. E que todo aquele que é ovelha, todo aquele que nele crê, também venceu a morte e gozará a vida eterna para sempre com Ele. Amém, igreja? Vou perguntar. Amém, ovelhas? Amém. Gostei. Então vamos lá. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Quando se trata desse assunto, porque salvação é um assunto bastante discutido nas linhas teológicas. Existem alguns riscos, alguns perigos quando se trata de salvação, quando se fala em salvação. Aliás, muita gente não quer ouvir sobre salvação. Porque se ouvir sobre salvação, tem que entender que tem outro lado, também tem a perdição. Tem a salvação eterna e tem a perdição eterna. E muitos entram na igreja porque querem enriquecer, querem ser abençoados, querem ser bem-sucedidos nessa vida, e tantos outros motivos. Mas salvação não. Isso aí é outra história, porque tem um preço a se pagar, e muitos não querem ouvir. Mas que bom
que também tem pessoas que querem ouvir, creem, acreditam, porque são ovelhas e porque também entendem o chamado de Deus para serem ovelhas, como eu, como você, meu irmão e minha irmã, que um dia também ouviu a voz do Senhor e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e tornou-se ovelha do nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas 2 grandes perigos relacionados a esse assunto de salvação. O primeiro, a pessoa que não é salva, dizer que tem a certeza da salvação é um problema, muitas vezes, para muitas pessoas. Ela não é salva, mas ela diz que tem certeza da salvação. E o segundo perigo, o segundo problema é a pessoa é salva, mas diz que não tem certeza da salvação. São 2 extremos. A que não é salva diz que é, e a que é salva diz que não é, ou não tem certeza. Deixa eu melhorar. A que não é salva diz que tem certeza da salvação, e a que é salva diz que não tem certeza da salvação. E isso aqui é um risco. Isso aqui é um perigo. Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que é correto, pastor? O que é correto dizer? Primeiro, o que é correto dizer? A pessoa que não é salva, ela deve reconhecer que não tem a salvação, porque ainda ela não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Eu coloco ainda, porque existe a possibilidade de quem ainda não é salva, tornar-se salva. Como? Reconhecendo que é pecador, entregando a sua vida, confessando os seus pecados, entregando a sua vida para Jesus, o Senhor e Salvador, e tornando-se ovelha do bom pastor. Segundo, o que é correto? A pessoa que é salva, dizer que tem a certeza da salvação, porque aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, tornou-se ovelha do bom pastor. E a pessoa que é salva vai falar não por orgulho, não por mérito próprio, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vai dizer: eu sou salva, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu criei na palavra de Deus, que os meus pecados estão perdoados, que Ele morreu para me salvar e me deu a vida eterna. Eu não tenho mérito, não é mérito meu, todo mérito é de Jesus, e por isso eu reconheço que eu sou salvo, e amém por isso. Meu irmão, minha irmã, você que é crente, convertido, servo do Senhor, não é vergonha, pelo contrário, você dizer que é salvo. É motivo de alegria, é motivo de regozijo, dizer: eu sou um crente em Jesus, eu sou um cristão, eu acreditei nessa palavra. Então, meu irmão e minha irmã, se perguntarem para você, você que é salvo, se perguntarem para você, se você morrer hoje, para onde você vai? Se você tem a certeza da salvação, para onde você irá? Você vai dizer: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Mas como você pode dizer que você vai para o céu? Eu vou para o céu porque Jesus disse que eu vou para o céu. Não, peraí. Se você morrer nessa noite, você está me dizendo que você vai para o céu? Que certeza você tem disso? Não, eu tenho certeza, mas não é por mim. Porque o Senhor Jesus disse isso. Se eu morrer nessa noite, eu vou para o céu, que é a habitação de todos os crentes, de todos que creem em Jesus. Porque Jesus me salvou. Não é mérito meu, não é pela minha obra, mas pela obra de Jesus, o que Ele fez na cruz. Então, aquele que é crente, convicto, servo de Cristo, ovelha do bom pastor, ele descansa nisso.
Eu não sei que hora Deus vai me levar. Eu não sei que horas eu serei recolhido. Mas na hora que o Senhor me recolher, quando Ele me chamar, eu vou para a minha casa celestial. Mas você não merece, você fez tanta coisa errada. É verdade. Eu não mereço. Mas Jesus perdoou os meus pecados e eu acreditei nisso. Eu entreguei minha vida para Ele. E Ele garantiu que eu vou para lá. Então eu descanso. Porque eu sei que eu vou morrer um dia. Eu espero no Senhor, eu desejo que eu morra numa velhice bem avançada, que eu consiga ver meus filhos, meus netos. Se Deus permitir, eu vejo até a outra geração, vejo até bisnetos e por aí vai. Quem sabe até tataraneto. Mas isso não sou eu que decido, é Deus que decide. No racional humano, parece que na mente humana, bom, é o filho que tem que sepultar os pais. Na ordem humana, na sequência humana, é o filho que sepulta os pais. Só que isso não está na Bíblia. A hora que Deus quiser levar, quem Ele quiser levar, independente da idade que tenha, Deus vai levar. Por mais difícil que seja para nós. Mas é Ele que decide. E a hora que Ele nos levar, independente da idade que tenhamos, seja idoso, seja adulto, seja jovem ou até criança, na hora que levar, devemos estar preparados. E qual a maneira, qual a única maneira de estar preparado e saber que vai para o céu? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, sendo ovelha do bom pastor. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Muitos se julgam salvos, mas nunca nasceram de novo. Nunca. Provavelmente você conhece alguém que afirma ser salvo, mas que demonstra pelos seus atos que não é salvo. Demonstra pela sua vida que não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Diz que crê, mas pelo fruto se conhece a árvore. Diz que acredita em Jesus e diz que se morrer vai para o céu. Diz que se morrer daqui a pouco, se morrer essa noite, vai para o céu. Porque é uma pessoa boa, porque é gente legal, paga suas contas em dia, nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca fez isso e aquilo. Mas não é suficiente, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós fomos destituídos da presença de Deus. E a única maneira de ser salvo é reconhecendo que é pecador e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ser uma boa pessoa não é suficiente para entrar no céu e muitos não querem acreditar nisso. Por isso dizem que vão para o céu só porque é uma boa pessoa, mas isso não é verdade. Que bom que é uma boa pessoa, mas não é o suficiente para entrar no céu. Não é o suficiente para ser salvo. E é bem provável que você conheça alguém assim, mesmo sendo boa pessoa, mesmo sendo gente bacana, não crê em Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. E isso não é suficiente. A única maneira de entrar no céu, de ser salvo, é reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e tendo seus pecados perdoados. Porque pessoas boas também pecam. Pessoas boas, que eu digo com um bom coração, com boas intenções, mas ainda assim vai errar, porque todos nós erramos. Por isso carecemos da graça de Deus, do perdão e da misericórdia dele. Mas, graças a Deus, existem as ovelhas de Jesus. Aquelas que reconhecem que não tem como morar no céu por mérito próprio. Que pode ser uma boa pessoa, mas que é insuficiente para entrar no céu. Graças a Deus que nessa terra
há muitas ovelhas do Senhor Jesus, do bom pastor espalhado nos 4 cantos da terra, pregando o evangelho, dizendo que há solução para o problema universal do pecado e da morte, Jesus Cristo. E a ovelha de Cristo, a ovelha do bom pastor, tem algumas características. Aliás, tem várias características. Eu vou destacar algumas aqui, porque a gente reconhece, vê quem é quem é a ovelha e quem não é. E aqueles que a gente não consegue ver, Jesus sabe quem é joio e quem é trigo. E no dia certo, na hora certa, ele vai fazer o trabalho de arrancar o joio no meio do trigo. Primeiro, a ovelha de Jesus ouve a sua voz e obedece. Olha João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Estudamos isso hoje também. Ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Ovelha do bom pastor ouve a voz do bom pastor. Ovelha de Jesus conhece a voz do seu pastor. E quem esteve aqui hoje na EBD, está ouvindo agora isso pela segunda vez. Ouve a voz do bom pastor. Por quê? O bom pastor fala ao coração. É uma linguagem da alma. É uma linguagem lá de dentro, que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha obedece. A ovelha se sente atraída. É irresistível a ovelha. Ela simplesmente reconhece a voz do bom pastor e segue. Ela conhece. Ela conhece. Pastor Davi, como que é isso? Como é que se ouve a voz do bom pastor no coração? Eu posso falar para você que a voz do bom pastor, ela é audível de várias formas. De várias formas. E vários irmãos aqui já tiveram várias experiências, como eu também, reconhecendo que é a voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor, muitas vezes vem no fogo, na tempestade, no terremoto, na dor. Quantas pessoas a gente já ouviu dizendo que na hora da tempestade, na hora da dor, ouviu a voz de Jesus no seu coração, a qual acalmou a tempestade da sua alma. Quantas pessoas. A voz do bom pastor, ela vem numa brisa suave. A voz do bom pastor vem através da exposição das Escrituras, da pregação da palavra de Deus, é Deus falando. E a ovelha, ela reconhece, Deus está falando. Deus está falando. A voz do bom pastor vem no estudo bíblico. A voz do bom pastor vem na leitura de um livro. Vem na melodia de um hino, de um cântico do ministério de louvor. E o Espírito Santo vai lá, fala ao coração. E muitas vezes a gente derrama lágrimas. Por quê? Porque Deus falou com a gente. Deus falou ao coração da sua ovelha naquele cântico, naquele hino, naquela pregação. E a ovelha reconhece. A voz do bom pastor vem muitas vezes no conselho de um pai, no conselho de uma mãe, na palavra de um amigo, de um irmão em Cristo, de gente que teme ao Senhor. É Deus falando, algo que a gente precisava ouvir. E Deus, Ele usa de várias maneiras, de várias formas para falar o coração das suas ovelhas. E as suas ovelhas entendem, Deus está falando comigo. Aquele conselho que meu pai me deu, aquela palavra que minha mãe falou, isso é algo de Deus. Aquela pregação, aquele cântico, foi Deus falando. Aquele irmão que orou por mim, aquele irmão que cuidou de mim na hora da enfermidade, foi Deus falando comigo, foi Deus cuidando de mim. E a ovelha reconhece isso. A voz do bom pastor vem muitas vezes através de um milagre, porque ele opera milagres. Quando em algum momento a gente reconhece que a única maneira de resolver essa questão é só se Deus agir de uma maneira
milagrosa. E ele age. E a ovelha reconhece, foi Deus que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. A ovelha reconhece que muitas vezes a voz do bom pastor vem no ato de disciplina, de correção, de juízo. Eu estava errado, Deus me corrigiu duramente, eu precisava ouvir isso. Foi Deus falando comigo, que eu estava indo por um caminho torto, estava cego. E Deus usou alguém para me dar uma correção, mas foi por amor. Foi a voz de Deus. Foi a voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor também vem no trovão, para chacoalhar a gente, para despertar, abrir os olhos e corrigir e acertar o que tem que acertar. Mas a voz do bom pastor também vem no sussurro. Aquele sussurro dos altos céus, bem nos nossos ouvidos, que penetra no nosso coração. Aquela voz mansa, aquela brisa suave. Foi Deus. Foi o bom pastor. Às vezes vem num toque, um abraço no momento de sofrimento da alma, e a gente sente Deus abraçando a gente. Quando Ele levanta algum servo, algum querido, algum familiar para nos abraçar e ceder o ombro para a gente chorar. É a voz do bom pastor. E a ovelha reconhece tudo isso. A ovelha reconhece que é Deus falando, é Deus cuidando dele. E sabe o que a ovelha fala? Deus falou comigo. Foi Deus que fez isso. Foi o Senhor cuidando de mim. Foi o Senhor me corrigindo. Foi o Senhor me consolando. Foi o Senhor me fortalecendo. Foi a voz do bom pastor. Porque toda ovelha ouve a voz de Cristo, escuta a voz do Evangelho da graça. É tocado pelo Espírito Santo de Deus e glorifica a Deus e agradece. Senhor, obrigado por essa correção. Eu precisava ouvir isso. Foi duro. Foi difícil ouvir isso, mas obrigado, eu precisava ouvir. Senhor, obrigado, Pai, que eu estava muito mal, estava muito para baixo. O Senhor me sustentou. O Senhor usou fulano, o Senhor falou isso, o Senhor ministrou aquilo no meu coração. E hoje eu estou de pé. A voz do bom pastor que só a ovelha reconhece. Quem não é ovelha não vai reconhecer. Quem não é ovelha não vai ver isso como Deus agindo, como Deus cuidando dela. Quem não é ovelha vai ter o coração duro, resistente, em entender que é Deus agindo em favor dela. E vai trazer o mérito para si ou para alguma outra situação ou pessoa, mas não vai conseguir ver Deus. Foi o que Jesus falou. Vocês não entendem porque vocês não são ovelhas. Se vocês fossem ovelhas, vocês acreditariam que eu sou o bom pastor, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, e vim para salvar o pecador. João 10, verso 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, meus amados. Que palavra dura de Jesus, mas verdadeira. Não são minhas ovelhas, por isso que não creem no que eu falo. Não acreditam que é a minha voz. Quem não é ovelha, não crê, não atende. Quem é ovelha, crê, atende, obedece, segue em direção ao aprisco, ao local onde o pastor protege. Segue no caminho dos pastos verdejantes, porque sabe que é o cuidado de Deus. É o tempo do bom pastor cuidar das suas ovelhas, porque Ele está sempre cuidando. A ovelha ouve. Quem não é ovelha não ouve. E você certamente conhece ovelhas e gente que não é ovelha. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E você vai ver que a pessoa pode até dizer que é, mas a sua vida não demonstra isso. Não está compatível com o discurso. Ainda não houve transformação. Ore por ela, para que mude, tome decisão e seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Outra característica, a ovelha de Jesus o conhece e é conhecida por ele. Olha só que coisa bonita.
nesse verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meus amados, que coisa linda. Quem é a ovelha é conhecido de Jesus, é conhecido por Jesus e o conhece também, é mútuo. Por quê? Porque é relacionamento. Você conhece quem você convive. Você conhece quem você se relaciona. Você conhece quem você conversa. Você conhece quem você está próximo. Sem relacionamento com Jesus, não tem como conhecer Jesus. Quem vive longe de Jesus não se deixa ser conhecido por Jesus. Simples assim. Simples assim. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas. Intimidade. Você tem intimidade com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha. Você conhece. Convive com você, está embaixo do mesmo teto. Dias, meses, anos, a vida. Você conhece muito bem o seu familiar, porque você convive, se relaciona. E é disso que Jesus está falando. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas. As suas ovelhas têm intimidade com o bom pastor. As suas ovelhas se preocupam em tudo que vai fazer na sua vida, se o bom pastor aprova ou não, se tem a bênção dele ou não, se ele concorda ou não. A ovelha se preocupa com isso. A ovelha não se preocupa simplesmente com seu bel prazer, se preocupa primeiramente em agradar a Deus. E quando tropeça, pede perdão a Deus, porque entende a voz do bom pastor corrigindo, falando: você está errado. Se arrepende do seu erro, confessa o seu pecado. O bom pastor tem alegria em se relacionar com suas ovelhas. E as suas ovelhas têm alegria em se relacionar com o bom pastor. Você veio para a igreja obrigado hoje? Meu irmão e minha irmã, você que é ovelha de Cristo, você veio obrigado? Ou você, porque ama Jesus, você veio para a igreja? Você poderia estar fazendo um monte de coisa nesse momento. Mas você ama Jesus. Você pode estar cansado por vários motivos, cheio de problemas, cheio de preocupações. Mas você pensa assim: eu sou ovelha do bom pastor. O meu local, onde eu devo estar nesse momento, nesse dia, nessa hora, é adorando a Jesus, cultuando o Senhor Jesus junto com meus irmãos, ouvindo a sua voz, sendo ministrado no meu coração. Eu preciso ouvir uma voz do Senhor, a voz do Senhor sobre isso que eu estou passando. Eu sei que se tem um local que Deus fala, é a igreja. Somente a igreja? Claro que não, mas nesse local, nesse momento, nesse dia, é um momento sagrado para mim, muito especial. É ovelha. Não vem para cumprir um protocolo de domingo à noite, mas vem porque ama Jesus, tem relação com Jesus. Pastor e ovelha, e tudo que faz na sua vida, procura consagrar a Jesus, perguntar a Jesus se é por aí, se é esse é o caminho, se ele está satisfeito, se ele se alegra. Porque ovelha é assim, gente. Ovelha é assim. O pastor conhece a ovelha conhece o pastor. 2 Timóteo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha que bênção. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece você mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido conhece você, mais do que o seu pai conhece você, mais do que a sua mãe te conhece. Você é mais conhecido dele do que a pessoa que vive mais próxima de você. Ele conhece as suas ovelhas e conhece muito bem. Às vezes a gente faz oração, a gente corre o risco de fazer uma oração para Deus e querer esconder alguma coisa, como se Deus não estivesse sabendo. Pois, Senhor, isso aqui eu tenho vergonha de falar com o Senhor, então não vou falar nesse assunto não. Isso aqui eu tenho medo, isso aqui, eu não vou tocar nesse assunto não. Deus sabe.
Intimidade com Ele é falar com Ele: Senhor, isso aqui é muito delicado para mim mexer nessa ferida aqui. Mexer nesse erro que eu cometi aqui. Mas eu sei que não dá para esconder nada do Senhor. O Senhor me conhece. E eu quero pedir perdão, quero pedir a tua ajuda, a tua misericórdia. E o que Deus quer é isso, é essa intimidade. Porque Ele não é o acusador. O acusador é inimigo. Mas Ele é o consolador. Ele que nos fortalece. Ele nos ama. Ele quer essa intimidade. Ele conhece os que pertencem a Ele. E isso é um conforto. Isso é um consolo, um conforto para o crente. Conhece como filho, pai e mãe. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você, não é verdade? Eu sei disso. Pois é assim que Deus te conhece. Você criou a sua filha, você pariu a sua filha, você educou o seu filho, você viu o seu filho crescer, você conhece muito bem o jeito do seu filho. Pois é, Deus te conhece muito mais do que você conhece o seu filho. Porque desde o ventre, Ele já te conhecia. Desde a eternidade passada, Ele já sabia quem você era. Deus conhece os que são seus. As ovelhas de Cristo têm um selo. Um selo. Jesus conhece pessoalmente, profundamente, amorosamente. Ele sabe o seu nome e te chama pelo nome. Meus irmãos, que alegria, que descanso para nós como ovelhas sermos chamados pelo nome. Que o nosso Pai chama a gente pelo nome. Talvez você tenha algum nome mais íntimo da sua família, não é isso? Alguns chamam de Zinho, alguns te chamam de, enfim, Joaninha. Essa coisa que a gente chama assim na intimidade. Minha mãe me chamava, quando era criança, minha mãe me chamava de Vico. Eu falei: Vico, mãe? Ainda bem que parou. Mas Vico, vai chamar porque é mãe. É coisa íntima, sabe? É coisa íntima. Como é que sua mãe te chamava? Como é que seu pai te chamava? Como é que você era conhecido? Tem gente que nem se chamar pelo nome não conhece. Quem é fulano? Não sei, mas se falar o apelido, ou então o nome que todo mundo conhece na região, fulana, conhece. Pronto. Conhece. Eu e Joana estávamos de férias no mês de setembro. Nós fomos lá no restaurante. O garçom que atendeu a gente no local, ele falou assim: meu nome é fulano, meu nome é tal, mas me chama disso aqui. Qual nome? Isso. Ele falou assim: meu nome é tal, mas me chame de Tequila. Todo mundo conhece como Tequila. Eu falei: não quero te chamar de Tequila. Tequila. Eu sou conhecido como Tequila aqui. Se falar meu nome, ninguém sabe quem é. Eu falei com o João: olha só, eu, um pastor, no restaurante, vou chamar o garçom: Tequila, vem cá. Que coisa estranha. Eu falei: cara, qual é o seu nome? Aí ele falou o nome. Eu não lembro o nome dele agora. Ele falou o nome dele. Então tá fulano. Não me chama de... Não me lembro o nome dele agora, acho que foi Johnny, né? Não me lembro de Johnny, não. Me chama de Johnny, não. Chama de Tequila. Eu falei: que coisa estranha. Eu não vou chamar esse cara de Tequila. Eu não vou. Eu falei: garçom. Era o apelido dele. Ali eu estou falando, cara, no sentido de apelido. Mas, meus amados, a gente tem nossa intimidade na nossa família, como os nossos pais, nossos irmãos nos chamam, que é o sentido carinhoso. Não sendo ofensivo, claro. Não sendo ofensivo. Onde eu quero aplicar isso? Jesus nos conhece tanto que Ele nos chama de uma maneira íntima, pelo nosso nome, o nosso nome, quem realmente nós somos. É algo muito íntimo, Ele nos conhece. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
essa imagem ali que Joana fez a arte, olha só, você estava no ventre da sua mãe, um embrião, um bebê no ventre. Jesus já sabia quem você era. Antes de estar no ventre da sua mãe, Jesus já sabia quem você era. Nos conhece muito bem. E as suas ovelhas, pelo fato de ser muito íntimo, Ele chama pelo nome. Porque está próximo, é íntimo, conhece profundamente. E cada ovelha possui uma característica pessoal, e Ele sabe disso. E não deixa de amar, de caminhar próximo. Ele sabe das nossas virtudes e defeitos, sabe das nossas limitações, sabe de tudo. E não deixa de nos chamar, de estar conosco, de chamar pelo nome. Do jeito que nós somos, com as nossas próprias características. Por isso, meus amados, quem é cristão, quem é salvo, não pode relaxar, dizer que já sou salvo mesmo, posso pecar à vontade. Não, não é isso. Quem é salvo não vai fazer isso. Quem é ovelha não vai fazer isso. Eu sou salvo mesmo, então eu posso ter uma vida espiritual desleixada, eu não preciso ter uma vida santa. Não. Isso não é visão bíblica. Isso não é visão de ovelha. A certeza da vida eterna não estimula ninguém a ter uma vida de desobediência. Eu tenho certeza da vida eterna, posso pecar à vontade, posso fazer um monte de besteira que eu sei que vou para o céu mesmo. Não, tem alguma coisa errada. É bom rever a sua vida cristã, porque quem encontra desculpa para pecar deve questionar sobre a sua salvação, sobre a vida eterna. Deve questionar se realmente é uma ovelha, porque na verdade quem fala que pode desobedecer à vontade, porque já tem a vida eterna, na verdade não é salvo. Não é salvo. Quem diz que vai pecar à vontade, porque confia em Jesus, ele já garantiu a vida eterna, então eu posso chutar o balde, ainda não é salvo. Que palavra dura, mas é isso que Jesus está falando, é isso mesmo. Então eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu posso fazer a vontade da carne, eu posso fazer tudo o que eu quiser, já tenho a vida eterna, eu confio em Jesus. Não, quero dizer para você, que você está no mesmo lugar dos escribas e fariseus, achando que é, mas não é. Porque quem é ovelha não consegue ficar preso às vontades da carne. Quem é ovelha não tem prazer no pecado. Quem é ovelha do bom pastor, quando peca, se arrepende. Quando peca, aceita a correção do Senhor e volta para o aprisco, volta para a presença do Senhor. Se diz que conhece a Jesus, mas segue o mundo ou a sua própria vontade, não é de Jesus. Olha o que 2 Pedro fala, no capítulo 2, nos versos 20 ao 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Que palavra dura! Porque o Senhor não brinca com essa questão de salvação. Quem é ovelha e quem não é ovelha. Quem pertence a Jesus não é porco. Quem pertence a Jesus não é cão. É ovelha. Ovelha não tem prazer na sujeira. O porco tem. Na sua imundícia. O cão tem no seu vômito. A ovelha não. A ovelha não.
Você é um servo de Deus, é ovelha do bom pastor, então você é ovelha. O cão, o porco, eles se deleitam no pecado, se deleitam na sujeira, porque não tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nas coisas do mundo. Mas a ovelha tem prazer, se regozija na lei do Senhor. Tem prazer nas coisas santas de Deus. Recebeu um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma família, uma pátria celestial. Um novo Senhor é a ovelha. Não tem mais prazer naquilo que antigamente tinha. Estava todo sujo e tinha prazer e queria se sujar mais. Igual um porco, se rolar mais na lama, na sujeira do pecado. Mas a ovelha não consegue. A ovelha não tem prazer nisso. A ovelha, quando se suja, pede socorro ao bom pastor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me tira dessa lama que eu não pertenço a esse lugar, eu sou tua ovelha. E o bom pastor vai lá e resgata a ovelha do lamaçal, do erro que ela cometeu, porque é ovelha. Quem conhece Jesus, segue Jesus, anda com Jesus, se alegra em Jesus. É impossível conhecer Jesus e não se alegrar nele. É impossível ser ovelha e não se agradar das coisas de Deus. É impossível conhecer Jesus e não segui-lo. Quem conhece, quem confia, quem é ovelha, vai seguir a Jesus. Vai obedecer a Jesus, vai ter prazer nas coisas de Jesus. Amém, igreja? Amém, ovelhas? Terceiro e último, a ovelha de Jesus é protegida por ele. Que garantia! Olha só o verso 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança! Que segurança que o bom pastor dá às suas ovelhas. Que proteção! Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar a ovelha de Jesus das mãos dele. Aleluia! Glórias a Deus. Quem é a ovelha não será tirada da presença dele, não será atacada pelo lobo feroz, porque o Senhor vai proteger diante de qualquer ataque que possa vir. O bom pastor vai proteger. Essa é a maior segurança que o crente tem. A garantia que temos, primeiramente, é que ele dá a vida eterna. A ovelha sabe que tem a vida eterna, é uma garantia, não vai para o inferno, porque o Senhor Jesus garantiu a proteção, a segurança e a vida eterna. Por isso que a salvação é presente de Deus, é dádiva de Deus, é graça, é favor imerecido. Isso tira toda a arrogância do homem de achar que ele conquistou por mérito próprio a proteção de Deus, a vida eterna. Não tem mérito humano. É uma promessa feita pelo Senhor Jesus. E ele diz que suas ovelhas não perecerão. E Jesus que falou, ele que prometeu, e se ele prometeu, é fiel, vai se cumprir. As suas promessas vão se cumprir na vida das suas ovelhas, porque as promessas de Jesus não podem ser quebradas. Não podem ser quebradas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, conforme diz em Número 23:19. Se você é ovelha, fique tranquilo e descanse no Senhor. Você tem a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Você tem a vida eterna. Se você é ovelha, você tem a vida eterna. Você não vai perder a salvação. Isso é mentira do diabo. Você foi selado pelo sangue do Cordeiro. Senão a Bíblia iria dizer que você só tem uma vida temporária e não eterna. A sua vida é eterna. A sua vida depois desta vida
estará na presença de Deus, porque você é ovelha do bom pastor. Que segurança! A nossa segurança de salvação está nas mãos do Senhor, não nas nossas mãos, nas mãos do Senhor. Por quê? Nas nossas mãos somos frágeis, mas está nas mãos do bom pastor. Então, quem pode nos arrancar dos braços de Jesus? Quem? O maligno? Não. O maligno não pode nos tirar dos braços de Jesus, nos arrancar dos braços do bom pastor. Porque está escrito que quem é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno, o inimigo, não toca na ovelha de Jesus, protegida pelo bom pastor. A tentação pode tirar? A tentação, ela pode tirar a nossa salvação, a nossa segurança de salvação? Não, porque está escrito que não veio tentação que não fosse humana, e Deus não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Então também não. Deus não vai permitir nenhuma tentação na sua vida que você não possa suportar. Então ela não pode te tirar a vida eterna. Você é capaz de suportar. O pecado vai te tirar dos braços do bom pastor? Também não, porque está escrito que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre a vida das ovelhas de Cristo. Então a lei pode nos tirar da presença do bom pastor? A lei pode nos tirar a vida eterna? Também não, porque está escrito que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então também não pode mais tirar. E o mundo? O mundo pode tirar a ovelha dos braços do bom pastor? Também não. Também não. Porque está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Também não. O mundo também não tem condição de tirar. Então o próprio crente pode tirar? Também não, porque está escrito: eu farei com eles uma aliança eterna e não se desviará dela, para lhes fazer bem. Eu porei o meu temor no teu coração, para que nunca se aparte de mim. O crente, ovelha, convertido, não vai conseguir se afastar de Jesus. Quem é convertido não vai se afastar de Jesus. Se saiu da igreja, vai voltar. Se dá frio na fé, daqui a pouco vai esquentar, porque o bom pastor vai atrás da ovelha. Se não voltar, não é ovelha. Mas a ovelha, ela sabe que estando longe do Senhor, longe da igreja, longe da presença de Deus, quem é a ovelha? Ela vai ser tocada por Deus. Ela vai consertar a sua vida. Ela vai se acertar. Ela se perdeu em algum momento. Porque a ovelha se perde fácil, não enxerga bem, é míope. O professor Mateus ensinou isso hoje. Mas o bom pastor vai atrás. O bom pastor vai atrás das suas ovelhas e volta para o aprisco. E volta para a presença de Deus. Quem é a ovelha? Não vai perecer no caminho longe de Deus. Ovelha volta. A presença de Deus não deixa o maligno tocar. Porque ovelha sabe que é ovelha. E quando faz coisa errada, ouve a voz do Espírito Santo. E vai fazer de tudo para se acertar com Deus. Romanos 8, versos 35 ao 38, enquanto o ministério de louvor vem aqui na frente. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler juntos? Se você consegue ler daí? Se você conseguir, acompanhe comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos lá. Será a tribulação? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos louvar? Vamos louvar? Fique de pé, meus irmãos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Me ouviu e conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos declarar novamente. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Há alguém aqui nessa noite que reconhece que ainda não é ovelha, mas a partir de hoje quer fazer parte do aprisco de Jesus e ser ovelha do bom pastor. Se há alguém que quer entregar sua vida aqui hoje e quer que eu ore por você, levanta a sua mão que eu vou orar pela sua vida. Pastor, eu reconheço que eu ainda não sou um crente, eu ainda não sou ovelha do bom pastor, mas essa palavra me tocou.
E eu quero ser ovelha do bom pastor. Eu não quero ser aquele que digo que sou salvo sem ter a certeza da salvação. Mas eu quero dizer que eu sou salvo porque eu sou ovelha do bom pastor. Alguém quer que eu ore pela sua vida? Alguém quer entregar sua vida a Jesus e dizer: eu quero ser ovelha do bom pastor? Publicamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Eu quero que Jesus seja o meu bom pastor. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém afastado do evangelho, afastado da igreja? Alguém quer entregar sua vida a Jesus? A gente vai continuar louvando. E se o Espírito Santo está falando no seu coração, enquanto o louvor estiver tocando, é só levantar sua mão que eu estou aqui da frente olhando. E eu vou orar pela sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Te rendemos graças, ó Pai, nesta noite. Obrigado, Jesus, porque somos ovelhas do bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E, ó Deus, não há lugar melhor do que estar na sua presença e ter a segurança do bom pastor, a proteção de todo ataque do inimigo. Nós sabemos que somos guardados e protegidos pelo nosso bom pastor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos sim descansar na sua presença, sabendo que o Senhor está cuidando de nós como ovelhas frágeis, mas que confiam na segurança do bom pastor. Isso nos motiva ainda mais para trabalharmos para o nosso bom pastor, em amor ao nosso bom pastor, servir, pregar, ensinar e dizer para esse mundo que existe o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que foi tocado por essa palavra, alguém que ainda não é ovelha, que possa tomar a decisão no seu coração e depois, ó Pai, nos procurar para que possa declarar no seu coração, com a sua própria boca, que Jesus é o seu bom pastor. E também, ó Pai, os meus irmãos em Cristo, as ovelhas do Senhor nesse lugar. Deus, fortaleça os teus filhos, fortaleça as tuas ovelhas.
para que continuem firmes, ó Pai, na presença do Senhor, ouvindo a voz do bom pastor, obedecendo a voz do bom pastor, servindo o bom pastor e conhecendo cada dia mais o nosso bom pastor. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por essa palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.